Eu me chamo Raimundo César, mas o povo lá do bairro me chama só de Mundinho. Nasci e me criei em Araruna, interior da Paraíba, naquele tempo em que o rádio era a companhia da gente e as tardes tinham o cheiro doce de lenha queimando. Desde que a minha esposa Teresa morreu, a casa ficou grande demais e o silêncio pesado demais. Eu acordava todo dia antes do sol, preparava o café no coador de pano, botava o Alvorada Sertaneja para tocar na Nordeste FM e ouvia Zezé de Camargo e Luciano cantando Mentes Tão Bem, enquanto o vento passava pelas frestas da janela. Era uma rotina simples, quase automática. Mas por dentro parecia que faltava algo que eu nem sabia nomear. Lembro direitinho do dia em que vi aquele panfleto colado num poste perto do mercadinho de Seu Severino. Estava meio sujo de poeira, balançando com o vento. Tinha uma frase escrita em letras vermelhas: Venha conhecer o Ministério Luz da Redenção, onde o milagre acontece de verdade. Aquilo ficou na minha cabeça o resto da manhã. Eu estava com saudade de sentir fé, de acreditar em alguma coisa. Desde que Teresa se foi, parecia que Deus tinha se calado para mim. Então pensei, vai ver, ele tá me chamando de volta, né? No domingo, acordei cedo. O céu estava limpo, só umas nuvens brancas preguiçosas. Tomei banho, passei o pente molhado no cabelo e botei a camisa social que usei no batizado do meu afilhado. O perfume era simples, o mesmo Avon que Teresa gostava. Caminhei pela ladeira até a igreja nova. De longe, já dava para ouvir os cânticos e as palmas do povo. Tinha gente na calçada, umas senhoras abanando com a Bíblia, uns meninos correndo para lá e para cá. Parecia um dia de festa. A fachada da igreja era modesta, pintada de branco com uma faixa azul. O nome, em letras douradas, reluzia sob o sol. No alto, uma cruz brilhava, mas eu juro que quando olhei bem, parecia que ela tremia. Achei que fosse o calor me enganando. Entrei. O ar lá dentro era fresco, cheirava a verniz novo e vela. Os bancos eram de madeira recém-polida. Tinha um homem de terno claro afinando o microfone e o pastor, Natanael Diniz, sorrindo no púlpito como quem já conhece todo mundo. Natanael tinha uns 38 anos, moreno, alto, cabelo penteado para trás com gel. Falava com voz mansa, mas cada palavra dele parecia pesar no ar. Ele não gritava como outros pastores. Falava calmo, olhando dentro dos olhos da gente, como se estivesse lendo a alma. Deus pode curar tua dor, ele disse, mas você precisa abrir o coração e fechar as portas do passado. Essas palavras me atravessaram como faca. Eu pensei em Teresa. Fechei os olhos. Respirei fundo. Durante o louvor, o som do teclado misturado com os aplausos parecia me levar para outro lugar. Tinha uma moça loira cantando Rompendo em Fé. E quando ela alcançou o refrão, a voz dela pareceu vir de longe, como se o teto da igreja tivesse desaparecido. Senti um arrepio subir pelo corpo, e por um instante achei que fosse Deus me tocando. Mas logo senti o chão vibrar, bem de leve, como se algo batesse por baixo do altar. Abri os olhos assustado. Olhei em volta, ninguém parecia perceber. Depois do culto, o povo se reuniu para tomar café e conversar. Serviram bolo de milho, cuscuz e café preto. Eu fiquei encostado num canto, observando. Vi o pastor cumprimentar todo mundo, sorridente, abraçando as pessoas como se fossem filhos. Quando chegou perto de mim, apertou minha mão e disse: Você tem um coração bom, irmão Raimundo. Deus vai te usar. Fiquei sem jeito, só consegui balbuciar um amém. Mas quando ele virou as costas, o mesmo cheiro leve de ferrugem voltou ao meu nariz. Naquele dia, voltei para casa com o coração quente. Tinha esperança de novo. Passei pela rua principal e vi os meninos jogando bola, os carros tocando aviões do forró no volume alto, o povo na calçada tomando caldo de cana. Era o mesmo bairro de sempre, mas parecia mais colorido. Eu cheguei em casa e me sentei na rede olhando para o retrato de Teresa na parede. Você devia ter vindo comigo, mulher, falei em voz baixa. O vento respondeu com um estalo na janela. Durante a semana, comecei a ajudar na igreja. Varri o salão, lavei as vidraças e até consertei um pedaço da parede que tinha rachado. O pastor me agradeceu
e disse que eu estava fazendo a obra de Deus. Aquilo me encheu de orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que fazia parte de algo. Cada vez que eu entrava lá, sentia um calor no peito, mas também um arrepio nas costas, como se alguém me observasse. Numa dessas manhãs, cheguei mais cedo para preparar as cadeiras. A igreja ainda estava vazia. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando as partículas de poeira no ar. Foi aí que ouvi de novo aquele som abafado, vindo do chão. Um tum-tum, ritmado, lento, quase como um coração. Encostei o ouvido no piso, mas o som parou. Fiquei ali, ajoelhado, sem entender se era coisa da minha cabeça ou se havia realmente algo. Vivo, ali embaixo, à noite contei para Dona Lourdes, uma das irmãs mais antigas da igreja. Ela me olhou séria e disse: "Homem, não vá botar coisa onde não tem. O inimigo usa a curiosidade para desviar o servo." Eu ri, tentando disfarçar, mas dentro de mim uma semente de dúvida já estava crescendo. Lourdes continuou: "Deus prova quem Ele escolhe. Às vezes, o que você sente não é medo, é o Espírito lhe testando." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a reparar melhor no pastor. Às vezes, ele ficava tempo demais no púlpito depois do culto, olhando para o chão. Outras vezes, eu o via indo para os fundos da igreja sozinho, segurando uma lanterna. Uma noite, ouvi um som de corrente e um gemido curto. Quando fui olhar, ele já tinha voltado com um sorriso no rosto e disse: "A unção é pesada, irmão Raimundo." Às vezes é assim mesmo. Aos poucos, a curiosidade virou inquietação. Eu tentava rezar, mas a mente voltava para aquele som debaixo do altar. Às vezes, sonhava com Teresa me chamando, o chão rachando e uma luz vermelha saindo de dentro da igreja. Acordava suando frio, com o coração acelerado. Numa dessas noites fui até o quintal. Olhei para o céu e pedi: "Deus, se isso for coisa do mal, me mostra a verdade." O vento soprou tão forte que apagou o candeeiro. No domingo seguinte, a igreja estava cheia. O pastor falou sobre fé e obediência. Disse que quem questiona o sagrado será provado pelo fogo. Senti como se ele falasse diretamente para mim. A música começou. O povo orava em línguas estranhas e o som do teclado parecia cada vez mais pesado. Então, outra vez, o chão vibrou, mais forte agora. As janelas tremeram. Eu olhei para Natanael. Ele sorria. Depois do culto, enquanto ajudava a empilhar os bancos, o pastor se aproximou. "Raimundo, o Senhor me revelou que você é um homem curioso." Engoli seco. Ele continuou: "A curiosidade é uma bênção, mas também uma maldição, se usada do jeito errado." Sorriu e deu um tapinha no meu ombro. Eu tentei rir, mas o estômago virou. Naquela noite, fiquei sentado na varanda, olhando para o alto da rua. De onde eu estava, dava para ver o telhado da igreja refletindo a lua. Tudo parecia quieto, mas eu sabia que lá dentro tinha algo que não pertencia à luz. O vento trouxe de novo o cheiro de ferrugem. Tentei ignorar, mas o coração batia diferente. A fé que me trouxe consolo agora me trazia perguntas. Na segunda-feira, acordei decidido a não pensar mais naquilo. Fui trabalhar numa obra em Bananeiras, cidade vizinha. O sol castigava, mas o trabalho ocupava a cabeça. Só que no meio do dia, enquanto misturava cimento, ouvi o mesmo som que vinha do chão da igreja. Tum, 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 tum. O balde caiu da minha mão. O mestre de obras perguntou o que houve. Eu só respondi: "Nada. É só o coração batendo fora do lugar." Voltei para casa cansado, mas não consegui dormir. O rádio tocava "Tá Escrito", do grupo Revelação, e a letra parecia uma resposta torta para o que eu vivia. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Eu queria mandar embora, mas algo me puxava de volta. Naquela semana comecei a perceber. Toda vez que eu passava em frente à igreja, o ar ficava mais pesado e o som das minhas passadas ecoava como se alguém andasse junto. Não sei se era coincidência ou castigo, mas quanto mais eu tentava me aproximar de Deus, mais eu sentia o inferno respirar perto. E mesmo sem entender, uma parte de mim queria saber o porquê. Depois de umas semanas frequentando o Ministério Luz da Redenção,
comecei a sentir que conhecia cada canto daquele templo. Eu limpava os bancos, polia o chão, consertava tomadas. O pastor Natanael sempre me agradecia com aquele sorriso calmo, quase manso demais para ser real. Ele era um homem de fala bonita, dessas que hipnotizam a gente. Dizia que veio de Recife, guiado por um sonho, e que Deus o trouxe para Araruna para fundar um ministério sem vaidade, sem religião, só com poder. Mas quanto mais eu escutava suas pregações, mais eu sentia que tinha algo por trás daquelas palavras. Natanael pregava diferente. Não pedia para a gente clamar por Jesus, nem citava versículos conhecidos. Falava de forças que movem o destino, de energia que flui pelo sangue dos escolhidos. O povo aplaudia, chorava, dizia glória a Deus, e ele sorria satisfeito. Mas eu, que já tinha visto pastor demais por esse mundo, sabia quando um sermão vinha da alma e quando vinha de outro lugar. Às vezes, enquanto falava, os olhos dele escureciam. Parecia que o branco sumia por completo. Numa noite de culto, enquanto o povo orava de olhos fechados, eu reparei que o pastor não orava com a gente. Ele olhava fixo para o chão, bem na direção do altar. Os lábios se moviam rápido, como quem sussurra. As mãos tremiam. Depois, quando terminou, ele limpou o suor da testa e sorriu para a multidão, como se nada tivesse acontecido. Fiquei com aquilo na cabeça o resto da noite. No outro dia, cheguei cedo para limpar o salão. O cheiro de verniz e mofo se misturava e o som do rádio tocava Nosso Sonho, de Claudinho em Bochecha, no bar da esquina. O pastor apareceu, com uma Bíblia de capa preta embaixo do braço e uma caneca de café fumegando. Cumprimentou com simpatia. Bom dia, irmão Raimundo, o servo fiel chega cedo. Sorri de volta, mas não consegui evitar olhar para o chão perto do altar. Parecia ter uma mancha escura ali, quase invisível. Ele percebeu. Ah, isso é tinta da reforma, nada demais. Deu um tapinha no meu ombro e subiu para o púlpito. Mais tarde, enquanto passava pano, vi o pastor saindo pelos fundos com uma lanterna. Esperei um pouco e fui atrás, com o coração batendo forte. Os fundos davam para um corredor estreito, cheio de caixas velhas e cabos de som. No fim, uma portinha trancada com cadeado. Natanael sumiu lá dentro, sem abrir trinco nenhum. Eu pisquei e ele já não estava mais. Fiquei parado uns segundos, tentando entender se meus olhos me enganaram. Quando voltei para o salão, o cheiro de ferrugem estava mais forte. O sol batia pelas frestas das janelas e o ar parecia vibrar levemente, como se a própria igreja respirasse. No domingo seguinte, o pastor pregou sobre a obediência cega, dizendo que há bênçãos reservadas apenas aos que não questionam. Senti como se fosse um recado direto para mim. Depois do culto, Dona Lourdes, aquela senhora de cabelo grisalho e lenço azul, veio cochichar no meu ouvido. Mundinho, cuidado, esse homem tem poder demais no olhar. Eu ri, tentando disfarçar o desconforto, mas perguntei, que poder, mulher? Ela olhou para o lado e disse baixinho, dizem que antes de ser pastor, ele era médium de terreiro, que fazia cura, mas por outro nome. Aquilo me fez gelar por dentro. Tentei não acreditar, mas a desconfiança já tinha criado raiz. Na semana seguinte, notei que o pastor sempre encerrava os cultos abruptamente, sem oração final. Dizia apenas, vão em paz e a energia divina os acompanhará. Era bonito de ouvir, mas faltava alma. Um dia resolvi esperá-lo sair. Ele ficou sozinho no púlpito, abaixou a cabeça e começou a murmurar algo numa língua que nunca tinha ouvido. A voz dele era rouca, gutural. Senti vontade de correr, mas minhas pernas travaram. Na manhã seguinte, ele veio falar comigo. Irmão Raimundo, você parece cansado. Dormiu mal? Engoli seco. Um pouco, pastor. Ele riu. Sonhos ruins? Não se preocupe. Às vezes o espírito fala enquanto a gente dorme. Fiquei quieto. Por dentro, senti que ele sabia o que eu tinha visto. No outro domingo, o culto foi diferente. As luzes estavam mais baixas e o louvor mais lento. O povo parecia hipnotizado. Uma moça caiu no chão e começou a gritar.
O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre ela e disse: "Sai dele, poder estranho." A voz dele ecoou pelo templo, mas eu juro que o eco respondeu de volta, como se alguém tivesse repetido as palavras num tom mais grave. Ninguém notou, só eu. Depois disso, comecei a reparar nos detalhes pequenos. Às vezes, ele sumia por horas e voltava com a roupa amassada, os olhos vermelhos. Outras vezes, o cheiro de fumaça e ferro pairava pelo templo, mesmo sem vela acesa. E quando alguém mencionava o nome de Jesus em voz alta, ele mudava de assunto. Um sábado à tarde, enquanto eu lixava uma parede, o pastor se aproximou. "Irmão Raimundo, Deus tem te observado", assenti, tentando sorrir. "E ele me revelou algo, a curiosidade no seu coração. Isso é bom, mas perigoso." Eu ri sem graça. "Curiosidade?" Ele balançou a cabeça. "Sim, o curioso sempre acaba vendo o que não devia." E foi embora, deixando aquele frio no ar. Naquela noite, tentei orar, mas minha mente só repetia as palavras dele. O curioso vê o que não devia. Eu lembrava do cadeado nos fundos, do cheiro estranho, das pregações esquisitas. No outro dia, decidi perguntar abertamente: "Pastor, posso ajudar nas vigílias? Quero aprender mais sobre a oração." Ele me olhou de cima a baixo, pensou um pouco e respondeu: "Ainda não, irmão. Cada um tem seu tempo. O seu vai chegar." As semanas foram passando e os fiéis começaram a adorar o pastor como se ele fosse santo. Tinha mulher vendendo bolo para ajudar na construção da nova sede, e até moço do bairro dizendo que viu luzes saindo da igreja de madrugada. Quando comentavam isso com Natanael, ele só sorria e dizia: "O poder não se explica, se manifesta." Eu, por dentro, sentia um misto de fascínio e medo. Um dia, depois de terminar a limpeza, escutei vozes vindas da sala de som. Fui devagar. Dentro, o pastor e 2 homens falavam baixo. "Já está pronto. Só falta o sacrifício." Um deles respondeu: "E o escolhido?" Natanael disse: "Ele virá até nós." Saí de fininho, com o coração disparado. Eu não sabia se tinha entendido direito, mas uma certeza me queimava por dentro. Aquele homem escondia algo terrível. Naquela noite, o vento parecia diferente. A lua iluminava o telhado da igreja, e o som dos grilos se misturava com o de um trovão distante. Fiquei sentado na varanda, olhando para o alto da rua, sentindo o coração apertado. A voz do pastor ecoava na minha cabeça. O curioso sempre acaba vendo o que não devia. E eu sabia. Eu ia ver. Aquela noite começou como qualquer outra. O culto era de vigília e o templo estava cheio. As cadeiras de plástico estavam todas ocupadas. O calor era quase insuportável e o ventilador no teto girava devagar, rangendo como um animal cansado. As irmãs abanavam o rosto com os boletins da igreja e o som das palmas e dos cânticos preenchia o ar pesado. Eu ficava mais profundo observando. O pastor Natanael andava de um lado para o outro no púlpito, microfone na mão, falando sobre os que dormem diante do sagrado. A voz dele ecoava pelas paredes, mas o que realmente me chamava a atenção era outra coisa. Um barulho diferente vindo do chão. No começo pensei que fosse impressão minha, mas quanto mais o povo orava, mais aquele som se repetia. Um arrastar metálico, como se alguém puxasse uma corrente lá embaixo. Parei de bater palma, tentando ouvir melhor. O ruído vinha debaixo do altar nítido, quase ritmado. Clang, clang, clang. Meus olhos se encontraram com os de Natanael por um instante e eu juro, ele sabia que eu estava ouvindo. O olhar dele endureceu e logo voltou a sorrir, levantando a mão para o povo. "A presença é forte hoje, irmãos", gritou. E a multidão respondeu num coro de glória a Deus. Mas eu sabia. Aquele som não era presença nenhuma do céu. O louvor seguiu, mas eu mal consegui me concentrar. Senti o corpo arrepiar quando uma das lâmpadas piscou, chiando. O microfone deu um estalo e soltou um ruído agudo, daqueles que fazem todo mundo tapar o ouvido. O pastor disfarçou, mandou seguir o hino, e o tecladista, um rapaz chamado Josué, de sorriso fácil, olhou para mim meio assustado. Ele também tinha ouvido. Quando o louvor acabou, o barulho cessou.
Foi como se o chão tivesse prendido a respiração junto comigo. Depois da oração, o pastor chamou à frente uma moça para testemunhar. Ela tremia. Dizia que sentia uma força empurrando suas pernas. Natanael impôs as mãos sobre ela e começou a orar alto. As palavras saíam rápidas, emboladas, como se não fossem em português. Eu fiquei arrepiado. Então, enquanto todo mundo gritava aleluia, e ouvi de novo o som de correntes mais forte dessa vez. Clang, clang, clang! As luzes piscaram 3 vezes e uma das velas que ficava no canto apagou sozinha. O pastor abriu os olhos, ergueu as mãos e exclamou: "O inimigo está se manifestando, mas o poder de Deus é maior." O povo vibrou, mas eu sabia que aquilo vinha de baixo. A moça caiu no chão chorando e Natanael gritou: "Sai dela!" Aquele eco eu nunca vou esquecer. Quando ele disse "sai dela", ouvi a mesma frase repetir, só que mais grave, vinda do piso. Ninguém percebeu, só eu. Fiquei o resto do culto tentando disfarçar o medo. As orações subiam, o som das palmas ecoava e o calor parecia vir do chão, não do corpo das pessoas. Era como se tivesse um forno aceso debaixo do altar. Quando o pastor deu a bênção final, saí depressa. Do lado de fora, o ar fresco me atingiu como um soco. Respirei fundo, tentando afastar a sensação de que tinha deixado alguma coisa viva lá dentro. No outro dia, voltei para limpar o salão. O sol entrava pelas frestas e o silêncio era estranho. Parecia que o lugar dormia. Eu varria perto do púlpito quando ouvi um som seco, como metal arranhando pedra. Olhei para o chão. Nada. Encostei a vassoura e ajoelhei. Toquei o piso. Quente. Bem quente. Como se alguém tivesse acendido um braseiro embaixo. Recuo, limpo o suor da testa e penso: isso não é normal. Mas antes que pudesse sair, ouvi passos vindo dos fundos. Era Natanael. Ele apareceu com o mesmo sorriso de sempre. "Trabalhando cedo, irmão Raimundo?" Assenti meio nervoso. "É, pastor, só dando um jeito aqui no piso." Ele olhou para o chão, depois para mim. "Esse chão carrega mais fé do que você imagina." Sorriu e saiu. Eu fiquei parado, o coração acelerado. O jeito que ele disse aquilo parecia mais ameaça do que bênção. Naquela noite, o barulho não saiu da minha cabeça. Cheguei em casa e tentei dormir, mas o vento fazia um som igualzinho ao das correntes. Me virei na cama, cobri a cabeça e ainda assim podia jurar que o chão do quarto vibrava. Liguei o rádio para tentar me distrair. Tocava "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", de Ivete Sangalo. Mas parecia que até a música soava distante, abafada, como se viesse debaixo da terra. No domingo, cheguei na igreja antes de todo mundo. Queria confirmar se não era imaginação. O templo estava vazio e o eco dos meus passos ressoava nas paredes. Fui até o altar devagar. Toquei o chão com a ponta do sapato. Nada. Bati de leve. Toque, toque. Um som oco. Me agachei, bati de novo. Era como se tivesse um espaço vazio ali embaixo. Um porão, talvez. Fiquei ali uns minutos ouvindo. De repente, um som fraco, como se algo raspasse o ferro. Me levantei rápido, o coração na garganta. Pensei em contar para Dona Lourdes, mas desisti. Ela ia dizer que era provação espiritual. Pensei em falar com Josué, o rapaz do teclado, mas ele era jovem demais. Não ia acreditar. Então, resolvi guardar para mim. Só que o segredo começou a me corroer por dentro. Passei o culto inteiro olhando para o altar, imaginando o que tinha ali embaixo. E quanto mais o pastor falava, mais eu sentia o chão pulsar sob meus pés. Teve um momento em que Natanael mandou apagar as luzes e todos começaram a orar de olhos fechados. A igreja ficou quase no escuro, só com umas velas acesas no canto. Eu fechei os olhos também, tentando me concentrar. Foi quando senti um sopro quente na nuca. Me arrepiei, abri os olhos. Não tinha ninguém atrás. O som das correntes voltou, mas agora era acompanhado de algo pior. Uma voz, sussurrando meu nome. "Raimundo! Raimundo!" Eu tremi. Quis gritar, mas o pastor começou a falar alto, cobrindo o som.
O inimigo está rondando, irmãos, mas o fogo do Espírito é mais forte. Ele sabia. De algum jeito ele sabia que aquilo estava me chamando. Quando o culto acabou, ele passou por mim, olhou nos meus olhos e disse baixo: nem tudo que fala contigo vem de Deus, irmão Raimundo. Eu travei. Ele sorriu e foi embora. Nos dias seguintes, evitei o altar. Ajudava na limpeza, mas me mantinha longe daquela parte. Mesmo assim, o som me perseguia. Em casa, o assoalho rangia com o mesmo ritmo das correntes. No trabalho, o barulho das ferramentas me lembrava o mesmo clang, clang. Eu não conseguia desligar a cabeça. Era como se aquela igreja tivesse me marcado. Uma noite, decidi passar em frente à igreja só para ver se estava tudo bem. Era tarde, devia ser quase meia-noite. A rua estava deserta e o vento soprava forte. Quando olhei para o templo, vi luz saindo pelas frestas da porta. Aproximei-me devagar. De dentro vinha um cântico baixo, gutural, em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Parei na calçada, o coração acelerado. Por instinto, fechei os olhos e fiz o sinal da cruz. Quando abri, a luz tinha apagado. Sol escuro. E o som das correntes, ecoando fraco, como se me chamassem pelo nome de novo. Naquela madrugada, tive o pior sonho da minha vida. Eu estava dentro da igreja, sozinho. O altar se abria como uma boca, e de dentro saía uma fumaça escura, com cheiro de ferro queimado. A fumaça formava o rosto de Natanael. Ele sorria e dizia: "Você ouviu o chamado, Raimundo. Agora não tem mais volta." Acordei gritando, suando, o rádio tocando no fundo a vinheta da Rádio Correio FM. O relógio marcava 3 da manhã. Passei o resto da noite em claro, sentado na rede, olhando para o vazio. O canto distante de um galo me trouxe um pouco de calma, mas dentro de mim, uma certeza crescia. Havia algo vivo naquele subsolo, algo que não devia estar ali. E mais cedo ou mais tarde, eu ia descobrir o que era. Na semana seguinte àquela vigília estranha, eu já não conseguia entrar na igreja sem sentir o corpo arrepiar. Era como se o templo tivesse ganhado vida própria, respirando junto com o povo. O som das cadeiras arrastando, o cheiro de vela e suor misturados, tudo parecia diferente. Mesmo o sol que atravessava as janelas agora me parecia mais fraco, como se a luz tivesse medo de entrar ali. Eu tentava fingir normalidade, mas algo dentro de mim sabia que eu estava pisando em terreno perigoso. Num sábado de manhã, cheguei mais cedo para dar uma faxina geral antes do culto. Levei o balde, a vassoura e um rádio velho para tocar música enquanto eu trabalhava. A voz de Amado Batista saía chiando das caixinhas, cantando Princesa, enchendo aquele silêncio de companhia. Varri o chão com calma, passando pano no corredor, até que percebi uma coisa diferente. Uma cortina nova, pendurada bem atrás do altar. Achei estranho, porque eu mesmo tinha limpado ali 2 dias antes e não tinha visto aquilo. Aproximei-me devagar. A cortina era de veludo vermelho, grossa, pesada, e cobria parte da parede de cimento. Puxei um pedaço e senti um vento morno vindo de trás. Meu coração acelerou. Afastei o tecido com cuidado, e ali estava, uma porta de ferro antiga, escurecida, com um cadeado pendendo. O ferro tinha um brilho estranho, meio avermelhado, e exalava um cheiro forte de ferrugem e terra molhada. Encostei os dedos e uma vibração correu pela minha pele. Era como tocar um fio de energia viva. O susto me fez recuar. O ferro pareceu emitir um som baixo, quase um gemido. Olhei para trás para ver se alguém tinha ouvido, mas o templo estava vazio. Respirei fundo, tentei me acalmar e limpei a mão na calça, mas percebi que a ponta do meu dedo estava cortada, uma linha fina de sangue escorrendo. Senti um arrepio subir pelas costas. "Que diabos é isso?" murmurei. Guardei a mão no bolso e me virei para sair. Foi nesse instante que ouvi passos vindo do corredor. Era o pastor Natanael. Ele apareceu de repente, como se já soubesse que eu estava ali. Carregava uma pasta de couro e um pano branco na mão.
O sorriso dele era o mesmo de sempre, mas os olhos frios. Curioso, irmão Raimundo? Perguntou, limpando o suor da testa. Gaguejei. Eu só estava varrendo, pastor. Vi essa cortina aqui e... Ele me interrompeu, rindo baixo. Atrás dessa cortina não há nada que lhe diga respeito. Há portas, irmão, que o Senhor não permite abrir. Fiquei calado. Ele se aproximou, estendeu o pano e passou devagar sobre a maçaneta da porta, como quem limpa algo sagrado. O que está trancado, Deus assim quis. O homem sábio entende os limites do mistério. O som da voz dele soava diferente, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Balancei a cabeça em concordância, tentando disfarçar o medo, e disse: sim, pastor. Claro. Quando ele saiu, o silêncio pareceu mais pesado. Olhei de novo para a cortina. Ela se movia levemente, como se algo respirasse atrás. Saí rápido dali, o coração disparado. O som dos meus passos ecoava como martelo. Lá fora, o sol forte me fez piscar várias vezes, e o barulho da feira livre trouxe um alívio momentâneo. Gente vendendo macaxeira, som alto tocando calcinha preta. O mundo real ainda existia. No fim da tarde, passei na vendinha de seu Severino para comprar pão. Ele me olhou e disse: tá pálido, mundinho. Dormindo pouco? Tentei rir. Coisa da idade, seu Severino. Ele acenou com a cabeça, mas completou: dizem que o pastor está reformando os fundos da igreja, né? Estranho, porque aquele prédio é antigo. Tem coisa ali embaixo desde o tempo dos padres. Quase engasguei com o café. Como assim, seu Severino? Ele deu de ombros. Dizem que antes da igreja ser evangélica, ali era a capela dos frades e que fizeram uma cisterna enorme no porão, mas ninguém nunca achou. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei me revirando na rede, o rádio ligado baixo, tocando Tente Outra Vez, de Raul Seixas. A letra parecia me provocar. Toda vez que eu fechava os olhos, via o cadeado brilhando no escuro. A mão latejava no mesmo ponto onde o ferro me cortou. O sangue tinha secado, mas a sensação de ardor continuava. Lá pela meia-noite, levantei, fui até o quintal e olhei para o alto da rua. Dava para ver a cruz da igreja recortando o céu. O vento trouxe aquele cheiro outra vez, ferrugem e enxofre misturados. No domingo, cheguei para o culto e tentei agir normal. Cumprimentei as irmãs, ajudei a arrumar as cadeiras, sorri para o pastor. Mas por dentro, a imagem daquela porta não saía da minha cabeça. O pastor pregou sobre a obediência e a disciplina espiritual. Em certo momento olhou direto para mim e disse: quem questiona o plano do Senhor abre espaço para o caos. Ninguém percebeu, mas senti o recado. Depois do culto, Dona Lourdes veio me chamar para um café. Sentamos num banco na calçada, ela com o lenço azul na cabeça e a Bíblia no colo. Mundinho, o pastor falou contigo, né? Fiz que não. Falou sim, eu vi o olhar dele. Tenha cuidado, meu filho. A gente nunca sabe quem está realmente servindo a Deus. Bebi o café em silêncio, sem saber o que responder. No caminho de volta para casa, passei em frente à igreja. O vento balançava a cortina vermelha que cobria a porta. O som que ela fazia lembrava uma respiração lenta. Fiquei parado por alguns segundos, olhando, e tive a impressão de ver uma sombra se mover por trás do tecido. Fechei os olhos, respirei fundo e segui andando. Mas no fundo, eu sabia. Alguma coisa ali dentro me chamava. Nos dias seguintes, tentei ignorar. Fui trabalhar, lavei roupa, visitei meu irmão em Solânia. Tudo normal. Mas toda vez que voltava para casa e passava perto da igreja, sentia o mesmo peso no peito. Uma noite, o sonho voltou. O altar se abrindo, uma escada descendo e o som de correntes arrastando. Acordei suando, o coração disparado. Era como se aquela porta existisse dentro de mim também. Na segunda-feira, o pastor me pediu para ajudá-lo numa reforma. Disse que ia reforçar o alicerce da casa de oração. Aceitei, tentando não demonstrar medo.
Quando cheguei, ele apontou para a parede ao lado do altar e mandou que eu pregasse umas tábuas novas. Enquanto martelava, percebi um som oco vindo de dentro. "Pastor, tem espaço aqui atrás?" Perguntei. Ele sorriu. "Não há espaço, só fé." E virou as costas. Continuei martelando, mas a cada pancada o som ficava mais estranho, como se ecoasse num buraco profundo. O suor escorria pelo meu rosto, o coração acelerava. Senti uma vontade quase incontrolável de arrancar aquelas tábuas e descobrir o que havia lá. Mas o olhar do pastor, mesmo de longe, parecia me vigiar. Terminei o trabalho, peguei minhas coisas e saí. Naquela tarde choveu forte em Araruna. O cheiro de terra molhada tomou as ruas, e o barulho da chuva batendo nas telhas parecia tambores. Eu fiquei sentado na varanda, olhando a água escorrer pela calçada e pensei, por que trancar algo dentro de uma igreja? O que pode ser tão perigoso assim? O trovão respondeu com um estrondo, e eu senti que a resposta não viria de Deus. Quando a chuva parou, fui até o bar para tomar um café. Dona Lourdes estava lá falando com umas mulheres. Quando me viu, levantou a sobrancelha e disse, "Tu ainda anda ajudando aquele pastor, é?" Tentei disfarçar. "Ando sim, por quê?" Ela olhou firme. "Porque tem coisa errada ali, mundinho. Eu sinto. E o diabo se esconde onde menos se espera." Engoli seco, paguei o café e saí sem dizer nada. O barulho dos sapatos molhados contra o chão me lembrava o som das correntes. De noite, fiquei olhando o teto, sem conseguir dormir. O vento batia nas telhas, o rádio desligado no canto. Aquele silêncio me deixava louco. E no meio dele houve de novo clang, clang. Vindo da lembrança ou da rua, eu não sei. Mas no fundo da mente, a imagem do cadeado piscava como brasa viva. E eu sabia, mais cedo ou mais tarde, aquela porta ia se abrir, com ou sem a minha vontade. Durante dias tentei convencer a mim mesmo de que aquela porta não era da minha conta. Eu repetia mentalmente as palavras do pastor. Há portas que o Senhor não permite abrir. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais aquele pensamento martelava dentro de mim. À noite, o som das correntes ecoava na minha cabeça como se viesse debaixo do travesseiro. O sonho voltava sempre igual. Eu em pé diante do altar, o cadeado se abrindo sozinho e uma escada descendo para um lugar sem luz. Acordava suando, com o coração batendo feito martelo. Numa sexta-feira à noite, o vento soprou diferente. O ar estava abafado e um trovão distante anunciava chuva. Eu andava de um lado para o outro na varanda, tentando não pensar, mas era inútil. Senti que alguma coisa me chamava. Peguei o lampião, enfiei o isqueiro no bolso e saí. O caminho até a igreja era curto, mas aquela noite parecia mais longa que o costume. As luzes dos postes piscavam e as janelas das casas estavam fechadas. O som distante de um forró vinha do cantinho do forró, o bar da esquina onde os homens jogavam sinuca. Tocava Você Não Vale Nada, da banda Calcinha Preta. Eu caminhei devagar, rezando em silêncio. Quando cheguei, o templo estava fechado. A lua, quase coberta por nuvens, lançava uma claridade fraca sobre a fachada branca. O letreiro Ministério Luz da Redenção brilhava meio apagado. Respirei fundo, olhei em volta. Ninguém. Encostei a mão na porta principal, trancada. Dei a volta e entrei pelos fundos, onde ficava o corredor que levava à cortina vermelha. O som dos meus passos ecoava alto demais. Parei, respirei fundo e puxei o pano. Lá estava ela, a porta de ferro. O cadeado pendia torto, enferrujado. Peguei o pedaço de ferro que sempre deixava no bolso do avental e comecei a forçar a trava. O rangido do metal parecia um grito abafado. Depois de algumas tentativas, o cadeado se abriu com um estalo seco. Um vento quente saiu de dentro, trazendo um cheiro de terra úmida e sangue velho. Quase recuei, mas alguma coisa mais forte que o medo me empurrou para frente. Empurrei a porta devagar, e o som dela abrindo ecoou pela igreja, longo como um gemido. Do outro lado, uma escada de pedra descia em espiral, sumindo na escuridão. Acendi o isqueiro. A chama tremia. O ar ali dentro era pesado, quente, e o som da chuva começando lá fora parecia vir de longe. Toquei o primeiro degrau.
Frio, úmido, com limo. Desci 1, 2, 3 degraus e o cheiro ficou mais forte. Parecia uma mistura de ferrugem, mofo e carne apodrecida. Meu Deus do céu, murmurei. Mas minha voz soou estranha, abafada, como se o lugar engolisse as palavras. A cada passo, o silêncio se tornava mais denso. Só dava para ouvir o som da água pingando das paredes. O isqueiro tremulava e eu sentia o suor escorrendo pelas têmporas. O ar estava parado, quente demais para um porão. O coração batia rápido, como se quisesse voltar. Tentei rezar, mas a mente parecia vazia, como se até Deus tivesse ficado lá em cima. De repente o isqueiro falhou. Fiquei no escuro total. O som da chuva sumiu. E só o gotejar permanecia. Passei o dedo nas paredes, tentando encontrar apoio. As pedras eram lisas, mas tinham desenhos riscados, símbolos que eu nunca tinha visto. Algumas pareciam cruzes invertidas, outras pareciam olhos. O toque nelas me deu arrepios, como se estivessem vivas, pulsando sob os dedos. Reacendi o isqueiro e percebi que o chão se tornava mais irregular. As pedras estavam manchadas de algo escuro, quase preto. A chama iluminou um corredor estreito à frente. Havia pedaços de madeira e restos de velas derretidas. E, no fim, uma porta menor, de madeira velha, entreaberta. Dela saía uma luz fraca, vermelha como brasa. Aproximei-me, o coração martelando. O som das correntes voltou, agora muito mais perto. Clang, clang, clang. Parei. A chama do isqueiro tremia tanto que quase apagou. O ar parecia vibrar, e a sensação era a de que o chão respirava. Dei um passo, depois outro. Quando toquei a porta, senti calor. Um calor real, como se do outro lado houvesse fogo. Por um instante pensei em voltar. Era o que um homem sensato faria, mas havia algo dentro de mim que já tinha cruzado o ponto de retorno. Empurrei a porta devagar. Um rangido alto ecoou pelas paredes e uma nuvem de poeira quente saiu de dentro. Levei a mão ao rosto, tossi e quando abri os olhos, vi uma escada descendo ainda mais fundo, iluminada apenas por velas pretas. Era como se aquele porão tivesse outro porão escondido dentro dele. Desci devagar, sentindo o ar cada vez mais denso. A chama do isqueiro iluminava símbolos riscados nas paredes. Alguns com tinta vermelha, outros com algo que parecia sangue. Havia palavras em latim que eu não conseguia entender. Mas uma delas se repetia várias vezes, in tenebris lux mea. Só descobri depois o que significava. Na escuridão está a minha luz. Quando cheguei ao fim da escada, ouvi um som novo. Uma batida lenta, compassada, quase como um tambor distante. Mas não era tambor, era um coração. Um coração batendo debaixo da terra. E quanto mais eu ouvia, mais ele se confundia com o meu próprio. Senti o peito vibrar, como se duas batidas se misturassem em uma só. De repente, algo caiu do teto. Uma gota quente na minha testa. Toquei. Era vermelha. Sangue? Olhei para cima. Não havia nada. A chama vacilou. O som das correntes ficou mais rápido, como se algo se aproximasse. Clang, clang, clang. Fiquei paralisado. Então, uma rajada de vento apagou o isqueiro. O breu me engoliu. No escuro, o som parou. Tudo em silêncio. Só o cheiro de enxofre preenchendo o ar. Tentei respirar fundo, mas o ar era espesso, quente, quase sólido. Dei um passo para trás, tropecei e bati a cabeça na parede. Quando recuperei o equilíbrio, vi, por um segundo, uma luz fraca surgindo à minha frente. Não era de vela nem de fogo. Era um brilho avermelhado, pulsante, como se viesse de dentro da terra. Me aproximei com as pernas tremendo. O chão parecia úmido, mas quando olhei bem, percebi que o líquido não era água. Era sangue escorrendo por uma fenda. O calor aumentou. A luz vermelha começou a pulsar mais forte e o som das correntes voltou. Agora acompanhado de uma respiração lenta e profunda, como de um animal dormindo. Tentei recuar, mas senti uma força invisível me puxar. O ar girava, o chão parecia se mover. Gritei o nome de Deus, mas a voz morreu na garganta. Então, no meio do barulho, uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido. Agora você já desceu demais para subir. O corpo inteiro congelou.
Corri escada acima sem olhar para trás. O barulho das correntes me seguiu, batendo cada vez mais alto, até que consegui empurrar a porta e sair tropeçando para dentro da igreja. O ar frio me acertou como uma bofetada. Fechei a porta com força e caí de joelhos, ofegante, o coração disparado. Lá fora, a chuva desabava de verdade, lavando a rua. Mas eu sabia. Nada daquilo me lavaria por dentro. Eu não sei quanto tempo fiquei ajoelhado ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O barulho das correntes já tinha sumido, mas o eco ainda latejava dentro da cabeça. As mãos tremiam tanto que mal consegui fechar o cadeado de volta. Eu não queria que ninguém soubesse que aquela porta tinha sido aberta, muito menos o pastor Natanael. Saí da igreja devagar, com as pernas fracas, sentindo o cheiro de terra molhada da chuva que ainda caía lá fora. O vento batia forte e as poças d'água refletiam os relâmpagos no céu. Mas mesmo depois de sair dali, eu jurava que o calor daquele subsolo ainda queimava a minha pele. No caminho para casa, a cabeça fervia. As imagens da escada, o cheiro de sangue, a voz sussurrando, tudo rodava feito filme repetido. Quando cheguei, tirei a camisa encharcada e me joguei na rede, mas o sono não veio. Fechei os olhos e vi aquele brilho vermelho pulsando nas paredes, o mesmo que eu tinha visto lá embaixo. E no meio da escuridão, uma frase se formou sozinha na mente, como se alguém tivesse falado comigo sem abrir a boca. Desça outra vez, Raimundo. Abri os olhos assustado, o coração disparado. O rádio da sala ligou sozinho, chiando, e começou a tocar Como uma Onda, de Lulu Santos. Coincidência ou aviso? Eu não sabia mais. Passei o sábado inteiro inquieto. Fui à feira, tentei distrair a cabeça. Cumprimentei o povo, comprei macaxeira, conversei com seu Severino. Mas até o cheiro do café me lembrava o subsolo. À tarde, o céu ficou cinza e um vento quente soprou do nada. Senti um arrepio na nuca. Foi quando percebi o corte no meu dedo, aquele que fiz na porta, ainda não tinha cicatrizado. Sangrava devagar, como se o corpo não quisesse fechar a ferida. Peguei um pano e enrolei, tentando ignorar o incômodo, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era um sinal. Naquela noite, eu voltei. Não por coragem, por necessidade. Parecia que alguma coisa me chamava, puxando pelos ossos. A igreja estava vazia e escura, só a luz da lua, atravessando as frestas da janela. O som dos grilos lá fora contrastava com o silêncio lá dentro. Caminhei até a cortina vermelha e quando toquei nela, o pano pareceu quente. Empurrei com cuidado. A porta de ferro estava aberta, como se alguém já tivesse passado por ali. O cadeado no chão quebrado em dois. Desci as escadas de novo, o lampião tremendo na mão. Cada degrau parecia mais fundo que da primeira vez. O ar estava mais pesado, mais quente, o chão molhado, o som de goteiras ecoando. Quando cheguei lá embaixo, senti que o ar tinha cheiro de ferro e álcool queimado. A chama iluminou o salão e o que vi fez o estômago virar. Era um salão enorme, com o teto baixo e as paredes cobertas de símbolos riscados em carvão e tinta vermelha. No centro, um altar de pedra escurecida, manchado de sangue seco. Em volta, velas pretas presas dentro de garrafas de cachaça. No chão, ossos pequenos, como de galinha ou de cabra, misturados com penas queimadas. E atrás do altar, um manto negro pendurado com o mesmo símbolo da igreja bordado em vermelho. O coração pareceu parar por um instante. Aproximei-me devagar. O calor era quase insuportável. O som do meu próprio coração ecoava dentro da cabeça. Foi quando vi, sobre o altar, um lenço queimado, igual ao que Teresa usava nos cabelos. Por um segundo, achei que fosse coincidência, mas quando toquei, senti o perfume dela. Aquele cheiro doce de sabonete e alfazema, o mesmo que me fazia lembrar dos domingos felizes. Senti os olhos encherem de lágrimas. "Teresa!" sussurrei. O ar ficou mais quente, como se o nome dela tivesse acordado algo ali dentro. De repente o lampião piscou e quase apagou. Um vento forte soprou de dentro do salão e as velas tremeluziram. E então ouvi uma voz feminina suave, sussurrando bem atrás de mim: "Você veio buscar o que perdeu."
Girei depressa, o lampião tremendo, mas não havia ninguém. O som se misturava com o bater lento de algo nas profundezas, como um coração imenso. O chão parecia pulsar junto com aquele som. O medo me fez dar um passo para trás, mas tropecei em algo. Olhei para baixo, uma caixa de madeira coberta de pó. A tampa estava entreaberta. Dentro, pedaços de tecido, frascos antigos e um caderno pequeno de capa preta. Peguei e abri. As páginas estavam cheias de escritos em latim e nomes de pessoas. No meio deles, um me fez gelar: Teresa de Souza César. A data ao lado, 22 de junho de 2002, o mesmo dia em que ela morreu. O lampião tremeu e o ar ficou pesado. Uma gota de suor escorreu da minha têmpora até o queixo. Quem escreveu isso? Murmurei, mas a resposta veio rápido. Um sussurro do fundo da sala, na voz de uma mulher, o mesmo que levou ela. O chão tremeu levemente e uma das velas caiu, espalhando cera quente pelo chão. Corri até a escada, mas quando pus o pé no primeiro degrau, senti uma força puxar minha camisa. Olhei para trás e juro por tudo que é sagrado, vi uma sombra alta com olhos brilhando no escuro. Ela não tinha forma definida, mas o olhar era humano. Dei um grito, o lampião caiu e apagou. Corri na escuridão, tropeçando, batendo nas paredes, subindo sem olhar para trás. Quando cheguei à superfície, empurrei a porta com força e saí para dentro da igreja, caindo de joelhos. O ar frio me acertou como um soco. A respiração vinha curta, o corpo suando. Fechei a porta, mas o som das correntes ainda ecoava lá embaixo, como se algo tivesse despertado. Fiquei ali, ajoelhado, chorando sem entender o motivo. Medo, culpa ou saudade. Depois de um tempo levantei e olhei ao redor. A igreja parecia igual, mas algo estava diferente. O cheiro de ferrugem agora vinha das paredes e as lâmpadas piscavam mesmo desligadas. Caminhei até o altar e, quando toquei o púlpito, senti uma vibração leve, como se o chão respirasse. Saí dali antes que o pastor chegasse. Do lado de fora, a noite estava clara. E o bar do seu Severino ainda estava aberto. Ouvi um forró tocando, gente rindo, a vida seguindo. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha ficado lá embaixo. Eu sabia, aquele lenço, aquela voz. Nada daquilo era coincidência. Na madrugada, enquanto tentava dormir, senti algo diferente. O lenço que eu tinha trazido comigo sem perceber estava sobre a mesa. E no pano, bem no centro, tinha uma marca escura, como ceimada de fogo. Encostei o dedo e senti o mesmo calor que vinha do altar. Levantei e fui até a janela. A rua estava deserta, mas a luz da igreja, apagada desde cedo, agora brilhava por dentro, fraca, avermelhada. Olhei fixo e por um instante vi uma silhueta parada na porta. Alta e imóvel, olhando na minha direção. Fechei as cortinas, o coração disparado. Deitei, mas não consegui fechar os olhos. A respiração parecia vir de todos os cantos da casa. E no fundo da mente, a mesma frase se repetia: você veio buscar o que perdeu. Nos dias que se seguiram àquela noite, eu não fui mais o mesmo. Tentei continuar a rotina, ir à obra, passar na venda, conversar com o povo, mas a cabeça não ficava quieta. O lenço de Teresa estava guardado dentro da gaveta, e por mais que eu tentasse esquecer, o cheiro dela ainda pairava no ar. Às vezes, eu acordava de madrugada e jurava ouvir o barulho das correntes vindo debaixo da rua, como se ecoasse por dentro da terra. A igreja, que antes era um refúgio, agora parecia me observar de volta. Na quarta-feira, o pastor Natanael anunciou que haveria uma vigília especial na sexta à noite. Disse que seria um momento de libertação para os escolhidos. O tom de voz dele era diferente, firme demais, quase autoritário. O povo vibrou, mas eu senti o estômago embrulhar. Libertação de quê? E perguntei a mim mesmo. A cada culto, Natanael parecia mais distante, os olhos mais escuros e as palavras dele cada vez mais vazias de Deus. No dia marcado, a cidade inteira parecia se preparar. O ar estava abafado e até os passarinhos calaram cedo. Quando o sol se pôs, o som dos trovões ecoou distante. Peguei o lampião, o casaco e fui, mesmo sem entender por quê. A igreja brilhava de longe, todas as luzes acesas.
Havia gente até na calçada, orando alto, de mãos levantadas. A voz do pastor ecoava forte no microfone. Hoje a luz vai vencer as trevas. Hoje o fogo de Deus vai consumir o mal. Mas o tom soava diferente, quase triunfante. Entrei e me sentei no fundo, observando. O calor era insuportável. O ar parecia mais espesso, e um cheiro forte de vela derretida e ferro queimado enchia o ambiente. As pessoas oravam, dançavam, gritavam, e no meio de tudo, o pastor caminhava de um lado para o outro, com os olhos vidrados e as mãos levantadas. Atrás dele, percebi algo estranho. O pano vermelho da cortina tinha sumido. O altar agora estava coberto com um tecido escuro, e sobre ele havia um cálice dourado que refletia a luz das velas. De repente, Natanael pediu silêncio. O povo obedeceu, como se alguém tivesse cortado o som do mundo. Ele se aproximou do microfone e falou com voz grave. Hoje, o Senhor provará quem é fiel, e quem for encontrado em pecado será purificado. Aquilo me deu um arrepio. Olhei em volta. As pessoas abaixavam a cabeça, rezando em murmúrio. Uma moça começou a chorar. Ele apontou para ela. Venha, irmã! A moça trêmula subiu ao altar. Era Rita, uma das mais devotas, sempre presente nas orações. Natanael pegou o cálice e mergulhou um pano escuro dentro dele. Quando ergueu, o pano pingava um líquido vermelho. O sangue do cordeiro lava os pecados, disse. Mas o cheiro que veio daquele cálice não era de vinho, era ferrugem pura. O coração quase pulou do peito. Ele colocou a mão na cabeça de Rita e começou a orar alto, numa língua estranha, gutural. O corpo dela se contorceu. O povo gritava glória, achando que era o Espírito Santo, mas eu via nos olhos do pastor. Aquilo não era oração, era invocação. As luzes começaram a piscar. O teclado emitiu um som agudo e parou. As velas vacilaram. O ar ficou pesado, quase sufocante. O chão vibrou. E dessa vez todos sentiram. Algumas pessoas gritaram. Outras se ajoelharam. O pastor abriu os braços e berrou. O Senhor está entre nós. Mas o som que veio debaixo do altar não era divino. Era o mesmo som das correntes, alto, vivo. Como se algo batesse contra as paredes querendo sair. As pessoas começaram a se desesperar. Um homem tentou correr, mas Natanael gritou. Ninguém sai! O fogo ainda não terminou. As portas se trancaram sozinhas, com um estalo seco. O vento soprou lá de dentro, apagando metade das velas. Eu não sabia se devia correr, rezar ou cair de joelhos. Só sabia que o chão vibrava tanto que as tábuas pareciam respirar. Olhei para o altar e juro, vi o pano escuro se mover como se algo rastejasse por baixo dele. Rita gritou. O pastor colocou a mão sobre ela e disse, sai, espírito impuro. O corpo dela arqueou, os olhos viraram e uma voz, que não era dela, respondeu, ela é minha. A igreja inteira explodiu em pavor. As pessoas começaram a chorar, algumas desmaiando. Natanael se virou para a multidão e gritou, a fé será provada pelo sangue. Pegou uma faca fina que tirou de dentro da pasta de couro. Fiquei petrificado. O brilho da lâmina refletiu a luz das velas. Rita, chorando, tentava se afastar, mas os ajudantes do pastor a seguravam. É preciso o sacrifício da carne para libertar a alma. E ele gritou. A multidão já não sabia se aplaudia ou fugia. Eu corri até o corredor e gritei, pastor, o que é isso? Ele me olhou, e o olhar que me deu foi o de um estranho. Você ainda não entendeu, Raimundo? Foi para isso que Deus te trouxe até aqui. O som das correntes ficou ensurdecedor. O altar rachou, o chão tremia. Um clarão vermelho subiu das frestas do piso, iluminando o rosto de Natanael. O suor escorria, e o sorriso dele era quase demoníaco. O sangue do justo abre o caminho da redenção, gritou. E quando levantou a faca, o rádio da rua ligou sozinho, alto, tocando Ave Maria sertaneja, na voz de Luiz Gonzaga. Um choque atravessou o ar. Ele parou, como se aquilo tivesse quebrado o transe. Rita caiu desmaiada. O povo se levantou gritando. Eu corri até o altar e empurrei Natanael, que caiu para trás. A lâmina deslizou pelo chão e sumiu no escuro. O chão continuava tremendo, o som das correntes se intensificando. As paredes rachavam.
O teto gemeu. Saiam todos! Gritei tentando abrir a porta. Ela cedeu. As pessoas correram para fora, tropeçando umas nas outras. Lá dentro, o pastor gritava palavras sem sentido, como se discutisse com alguém invisível. Corri de volta para o altar. O pano escuro se movia sozinho e o som agora vinha dali, como se algo quisesse sair debaixo. Ajoelhei tremendo e puxei o tecido. O que vi me tirou o ar. A tampa de uma passagem de pedra aberta e dentro dela o mesmo brilho vermelho que eu tinha visto na descida. Era o coração daquilo tudo. E o pior, pulsava. O pastor se aproximou ensandecido. Não toque! É sagrado. Eu o encarei e gritei, isso não é Deus. Ele riu com lágrimas nos olhos. É o mesmo, Raimundo. Só o nome muda. As palavras dele me atravessaram como faca. Dei um passo para trás e o chão começou a rachar. A fumaça subiu, o cheiro de enxofre invadiu tudo. Numa mistura de desespero e instinto, agarrei o cálice que estava sobre o altar e o joguei dentro da fenda. O som que veio foi como o de 1000 correntes se partindo ao mesmo tempo. A luz vermelha explodiu e o teto da igreja se abriu num clarão. O povo lá fora gritava. Natanael caiu de joelhos, os olhos revirados. A fumaça subiu e tomou tudo. Eu corri, tropeçando, até alcançar a porta. Quando saí, a chuva caía pesada. O trovão rasgou o céu e a cruz da igreja pegou fogo. Atrás de mim, o templo tremia. O povo assistiu horrorizado. O som que vinha de dentro não era mais humano, era um rugido. As janelas estouraram e o clarão vermelho iluminou a rua inteira. Eu caí de joelhos na lama, olhando aquele lugar que um dia chamei de casa virar um inferno. O último som que ouvi foi o estalar do fogo e o riso do pastor, se misturando ao som das correntes. Depois, silêncio. Só o barulho da chuva lavando a cidade. Depois daquela noite, Araruna nunca mais foi a mesma. E eu também não. A igreja ficou em ruínas. Parte do teto desabou. O altar virou cinzas e o pastor Natanael sumiu sem deixar rastro. A polícia apareceu, fez perguntas, anotou meu nome, mas ninguém quis acreditar no que eu vi. Disseram que foi curto-circuito, fogo acidental. Só eu sabia que não era. Só eu sabia o que dormia lá embaixo, o que o fogo não queimou. Desde então, o ar da cidade parecia diferente, pesado, como se o inferno tivesse deixado as portas entreabertas. Nos primeiros dias eu tentava seguir a vida. Trabalhava calado, evitava olhar para a igreja, mas a cabeça não me deixava em paz. Toda noite, o mesmo sonho. Eu via o altar pegando fogo e o lenço de Teresa caindo devagar nas chamas. Acordava suando, o corpo tremendo e o cheiro de enxofre no quarto. O rádio, que sempre ficava desligado, ligava sozinho às 3 da manhã. Tocava música de missa, daquelas antigas. E depois o som virava estática, como se alguém sussurrasse meu nome por trás do chiado. Tentei jogar fora o lenço, mas ele sempre voltava. Joguei na fogueira e no outro dia ele estava dobrado em cima da mesa, com o mesmo cheiro doce de alfazema. Foi quando percebi, o fogo pode destruir a madeira, mas não o que já se ligou ao espírito. Eu comecei a sentir uma presença na casa. Pequena no começo, passos leves, sombras no canto da visão. Depois vieram as vozes. Às vezes era a de Teresa chamando baixinho. Outras vezes, uma voz que eu não reconhecia, dizendo coisas que não fazia sentido. Uma noite fui até o quintal pegar água no pote. Quando voltei, a luz da sala piscava. Entrei e vi o retrato de casamento que ficava na parede. O vidro rachado. A rachadura cortava o rosto de Teresa ao meio. Um vento frio soprou, apagando a lamparina. E no escuro, a voz dela sussurrou. Você abriu o que não devia, Raimundo. Senti as pernas fraquejarem. Corri para fora e passei a noite sentado na varanda com o rádio ligado bem alto, só para não ouvir mais nada. Aos poucos, o povo da cidade começou a se afastar de mim. Diziam que eu estava malucado, que o fogo me tinha afetado o juízo. Seu Severino, que sempre me cumprimentava, passou a cruzar de calçada. Até Dona Lourdes, que vivia rezando comigo, parou de aparecer.
Certa manhã, ela bateu à minha porta só para dizer: o mal pega fácil em quem já foi tocado por ele. E foi embora. Fiquei ali parado, olhando o sol nascer com uma tristeza funda no peito. Naquela noite o sonho mudou. Eu não estava mais na igreja, estava em casa. O chão abria devagar e uma fumaça vermelha subia, enchendo tudo. No meio dela, a voz do pastor dizia: o que foi libertado agora habita em ti. Acordei gritando, com o corpo suando frio. Quando olhei para a parede, vi marcas, símbolos iguais aos do templo. Alguém ou algo os tinha desenhado com sangue. O lenço de Teresa estava pendurado na janela, balançando sozinho. Passei o dia todo tentando limpar, mas as marcas voltavam. As galinhas do quintal começaram a morrer de uma em uma, e o cachorro da vizinha latia toda vez que eu passava. Até o rádio, que era meu refúgio, começou a me assustar. Uma noite, enquanto tentava dormir, ele ligou sozinho e uma voz masculina disse: desça, só isso. Desça! Corri para desligar, mas o botão parecia travado. O som aumentava sozinho e por trás da estática eu ouvi de novo o som das correntes. O corpo começou a sentir também. A pele queimava e as veias do braço ficavam mais escuras à noite. Eu olhava no espelho e via meus olhos avermelhados, como se o reflexo fosse de outra pessoa. Uma vez tentei orar, mas a garganta travou. As palavras não saíam. Tentei chamar o nome de Deus e o som que saiu foi um grunhido. Chorei como criança. Foi a primeira vez que percebi que o mal não estava mais só ao redor. Ele estava dentro de mim. Na semana seguinte, fui até o terreno da antiga igreja. Só restavam destroços, cinzas e cheiro de queimado. O povo evitava passar por ali. As crianças diziam que viam luzes à noite e os adultos fingiam não ouvir. Fiquei parado, no meio do entulho, olhando para o que restou do altar. Toquei o chão e senti quente. Ainda quente, mesmo depois de tantos dias. Fechei os olhos e a voz dela veio de novo. Você libertou o que estava preso. Quando abri os olhos, vi algo no meio das cinzas. O caderno de capa preta, o mesmo que encontrei no porão. Peguei, limpei a poeira e o abri. As páginas estavam intactas. No meio delas, uma frase escrita em vermelho. O corpo morre, mas o vínculo não. E logo abaixo, uma assinatura. Não era a de Natanael. Era a minha. As pernas falharam. O livro caiu da minha mão. Eu recuei, assustado, sem entender. Eu não escrevi isso! Gritei. Mas o vento soprou forte, levantando as cinzas do chão como se zombasse de mim. Voltei para casa tonto, o corpo pesado. A noite caiu e o cheiro de ferrugem voltou mais forte. No espelho do banheiro, vi atrás de mim uma sombra. Virei rápido, mas não havia ninguém. Quando olhei de novo, a sombra ainda estava lá, agora no reflexo, parada, sorrindo. Quebrei o espelho com um murro e caí de joelhos, sangrando. O sangue escorreu até o chão e formou, sem que eu quisesse, o mesmo símbolo das paredes da igreja. As horas seguintes foram um tormento. O rádio tocava sem parar, alternando entre chiado e risadas. A luz piscava. O lenço de Teresa se movia sozinho na gaveta. Quando o vento soprava, eu ouvia o sussurro. Volte. Desça outra vez. Tapei os ouvidos, gritei, mas o som vinha de dentro da cabeça. Naquela noite, entendi o que era maldição. Não é o inferno que vem até você, é você que nunca mais sai dele. Com o passar dos dias, comecei a perder a noção do tempo. O sol nascia e se punha, e eu continuava ali, preso entre o real e o que vinha daquilo que eu não via. Às vezes, jurava sentir o toque de uma mão gelada no ombro. Outras vezes, via vultos passando rápido nas bordas da visão. Uma manhã, acordei com o som da lamparina acendendo sozinha. A chama tremia, e na parede apareceu a sombra de um homem. Tinha o mesmo porte de Natanael, mas quando olhei de verdade, não havia ninguém. Desesperado, decidi procurar ajuda. Fui até a casa de uma senhora conhecida por Dona Efigênia, rezadeira antiga. Quando contei tudo, ela ficou em silêncio, mexendo no rosário. Homem, o que você abriu não se fecha fácil. Isso que você libertou está ligado a você agora. Pedi que rezasse por mim e ela tentou.
Mas no meio da oração, começou a tossir forte. O crucifixo caiu da mão dela e rachou no chão. Ela me olhou com os olhos marejados. Vá embora, Raimundo. A sombra tá te seguindo. Voltei para casa sem rumo. O céu escurecia e um vento quente me acompanhava. Na varanda, sentei na rede e fiquei olhando o horizonte. O rádio ligou outra vez e entre os chiados, uma voz suave cantava a mesma canção que Teresa cantarolava quando fazia café. Se essa rua fosse minha... As lágrimas caíram sozinhas. Eu não sabia mais o que era real, o que era lembrança, o que era castigo. Naquela madrugada, o lenço começou a flutuar sobre a mesa como se o vento o levantasse. Mas as janelas estavam fechadas. Ele caiu devagar e do pano saiu um som leve, quase um suspiro. Volte, Raimundo. Era a voz dela. E eu entendi. E maldição não era só o castigo, era o chamado. Algo ou alguém queria que eu voltasse ao lugar onde tudo começou. Eu já não dormia direito havia semanas. As vozes, os sussurros, o cheiro de ferrugem. Tudo me cercava como uma teia. O rádio, que antes era minha companhia, agora só trazia tormento. Às vezes, ele ligava sozinho e entre os chiados, eu ouvia a voz de Natanael dizendo: "Você me libertou, Raimundo." Outras vezes era a de Teresa, pedindo ajuda, chorando, dizendo que ainda estava presa. A culpa pesava mais do que o próprio medo. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que, para acabar com aquilo, só restava um caminho: destruir o que restou da igreja. Naquela tarde, o céu estava encoberto e o vento quente trazia cheiro de chuva. Fui até o terreno onde o templo ficava. As paredes estavam carbonizadas, o chão coberto de entulho e cinza. A cruz que antes brilhava sobre o telhado agora jazia tombada, partida ao meio. Mesmo em ruínas, o lugar ainda exalava algo vivo, algo que respirava. O chão pulsava sob meus pés e o calor parecia subir da terra. Fechei os olhos e senti o mesmo arrepio de antes, como se o inferno ainda estivesse ali, esperando. Voltei para casa e comecei a me preparar. Peguei o lampião, a garrafa de álcool, fósforos e um isqueiro velho. Enfiei tudo numa sacola de lona. No caminho, passei na venda de Seu Severino para comprar mais gasolina. Ele me olhou desconfiado. "Vai botar fogo em quê, mundinho?" Sorri sem graça. "Lenha molhada, Seu Severino." Ele riu, mas o riso morreu rápido. "Tenha cuidado, homem. Desde aquele incêndio, tu anda com um olhar diferente." Saí sem responder. Ele não entenderia. Enquanto caminhava até o templo, a noite descia devagar. O som das cigarras se misturava ao do vento, e o céu estava pesado, cheio de nuvens negras. O coração batia acelerado, mas a mente estava clara. Eu sabia que o que eu ia fazer não era apenas destruir um prédio. Era um acerto de contas. Comigo, com Teresa, com o que quer que tivesse escapado do subsolo. E no fundo, uma parte de mim sabia que podia não voltar. Quando cheguei, o silêncio era absoluto. Nenhum grilo, nenhum sopro de vento. O terreno parecia preso no tempo. Pisei nas cinzas e senti o calor subir pelo corpo. A lua apareceu entre as nuvens, iluminando os escombros. A antiga porta de ferro ainda estava ali, caída de lado, retorcida. Me ajoelhei e toquei o chão. Estava quente, vivo. Ouvi bem de leve o som das correntes, fraco, distante. "Você ainda está aí, não é?" murmurei. O eco respondeu com um sussurro quase humano. "Sim." Peguei a garrafa de gasolina e comecei a espalhar o líquido pelo que restava das paredes. O cheiro forte tomou conta do ar. Joguei também sobre os destroços do altar, sobre o púlpito quebrado, sobre as tábuas que ainda resistiam. O vento soprou e por um instante achei ouvir um murmúrio vindo das cinzas. "Por quê, Raimundo?" Era a voz dela. Parei. O lenço de Teresa estava no meu bolso e quando tirei, ele se moveu sozinho, como se o vento o tivesse tocado. "Para te libertar", respondi com a garganta apertada. Peguei o fósforo e rispei na pedra. A chama acendeu fraca, tremendo entre os dedos. Olhei para o céu e pensei se Deus ainda me ouvia. "Se o Senhor quiser me levar, que leve agora. Mas não me deixe com isso dentro." Joguei o fósforo.
A chama pegou rápido, subindo pelas madeiras e tomando as cinzas. O fogo estalava alto, iluminando a noite como um farol. A fumaça subiu, espessa, negra, e no meio dela juro que vi rostos. Rostos distorcidos, gritando, se contorcendo. O chão começou a vibrar. As pedras tremiam sob meus pés. A fumaça girava em espiral, e um som grave saiu das profundezas, como um rugido abafado. Raimundo! A voz era a de Natanael, ecoando do fogo. Você não pode apagar o que nasceu da fé. Tampei os ouvidos, gritando. Não foi fé o que você pregou. Foi mentira! O vento soprou forte, levantando cinzas e brasas. Uma brasa atingiu meu braço, queimando a pele, mas eu não senti dor. O corpo parecia anestesiado, como se o fogo tivesse se tornado parte de mim. De repente, uma rajada quente me empurrou para trás. Caí de joelhos, olhando o altar em chamas. O fogo assumia formas estranhas, quase humanas. Rostos se formavam e desapareciam. No meio deles vi o de Teresa, calmo, sereno. Ela sorria. Acabe com isso, sussurrou. As lágrimas vieram sem controle. Me levantei cambaleando e joguei a segunda garrafa de gasolina dentro das chamas. A explosão foi instantânea. O clarão iluminou toda a rua e o som ecoou pelas casas. Os vizinhos começaram a sair, assustados. É fogo de novo? Já gritaram, mas ninguém se aproximou. O vento rodava forte e as labaredas dançavam como se tivessem vontade própria. Eu fiquei ali, de pé, encarando o inferno que eu mesmo reacendera. Aos poucos, o fogo começou a mudar de cor. Do laranja para o vermelho profundo, depois para o azul. Era uma luz fria, impossível, que queimava sem calor. No centro dela, uma figura se ergueu, alta, feita de fumaça e sombra. Não tinha rosto, só olhos brilhando. Você me prendeu de novo, Raimundo. Mas não me apagou. A voz ecoava dentro da mente. Caí de joelhos, chorando e implorando. Me deixe em paz, pelo amor de Deus. A criatura ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu, não posso. Você me pertence. A fumaça se dissipou devagar e o fogo começou a diminuir. O barulho das chamas se misturava ao som da chuva que finalmente caiu, forte, lavando o chão, transformando tudo em lama e vapor. Fiquei ali, ajoelhado, vendo o fogo morrer. O cheiro de ferro e enxofre ainda impregnava o ar. Quando tudo terminou, o terreno virou só cinza e lama. O céu clareava no horizonte e os primeiros galos cantavam. Levantei devagar, as pernas tremendo. O lenço de Teresa estava encharcado na minha mão e pela primeira vez, frio. O calor tinha ido embora. Olhei para o chão e percebi que bem no centro das cinzas havia uma cruz formada naturalmente pelo fogo. Uma cruz escura que não queimou. Voltei para casa andando devagar, com o corpo leve e a cabeça vazia. A cada passo, o vento soprava mais suave e o cheiro da chuva lavava o ar. Mas mesmo com tudo destruído, eu sabia que aquilo não tinha acabado. O mal não se apaga com fogo, só muda de lugar. E dentro de mim, bem fundo, algo ainda pulsava. Um som fraco, quase imperceptível, mas presente. Clang, 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 faziam 3 meses desde o incêndio. A cidade seguiu em frente, como sempre faz. O terreno onde a igreja ficava agora era só um espaço abandonado, coberto de mato e cinza, onde as crianças evitavam brincar. Ninguém mais falava em Natanael. Uns diziam que ele fugiu, outros juravam que o viram em Campina Grande, pregando com outro nome. Eu evitava sair de casa. O povo me olhava como quem vê um doido. É aquele que botou fogo na casa de Deus, cochichavam. Eu fingia que não ouvia. A verdade é que, no fundo, eu mesmo não sabia mais se fiz o certo. Acordava cedo, como sempre. Coava o café, ligava o rádio para ouvir a Nordeste FM, mas ele já não tocava música, só chiado. Às vezes, entre o ruído, uma frase escapava. Desça. Raimundo! O sangue gelava, mas eu tentava ignorar. Ia para a varanda, olhava a rua vazia, o céu claro, o vento soprando. A vida seguia, mas o mundo parecia mudo. Mesmo o som dos passarinhos tinha perdido a alegria. Certa manhã, acordei com o cheiro forte de ferrugem. Vinha da pia,
Quando abri a torneira, a água saiu avermelhada. Lavei o rosto assim mesmo, tentando convencer a mim mesmo que era o cano velho. Mas o gosto metálico ficou na boca, e o cheiro me acompanhou o dia inteiro. No fim da tarde, sentei na varanda e olhei para o horizonte. O pôr do sol tingia o céu de vermelho, e eu me peguei pensando, será que o inferno é bonito de longe? Às vezes eu via Teresa, não com os olhos, mas no canto da mente. Quando o vento passava, eu sentia o cheiro do sabonete dela. Quando o rádio chiava, eu ouvia a risada dela, curta, doce. E de vez em quando, no silêncio da noite, eu sentia a cama afundar ao meu lado, como se alguém tivesse deitado ali. Nessas horas eu falava baixinho, me perdoa, mulher, mas o vento nunca respondia. Um dia fui até Campina Grande resolver uns papéis. Peguei o ônibus das 7 da manhã, sentei na janela e fiquei olhando a estrada. O rádio do motorista tocava Alceu Valença, Anunciação. Quando ele cantou, tu vens, eu já escuto os teus sinais, um arrepio percorreu meu corpo. Senti o cheiro de ferrugem. Olhei para o chão do ônibus. Uma pequena poça de água escura se formava entre meus pés. Vazamento, pensei. Mas ela pulsava como sangue vivo. Fechei os olhos até chegar. Lá em Campina, quando desci do ônibus, vi uma multidão na praça. Um pastor pregava num microfone, cercado de gente. A voz me fez travar. Era Natanael. O cabelo mais curto, a barba aparada, mas o olhar, o mesmo. Ele falava sobre a luz que vence a morte. O povo aplaudia e eu senti as pernas falharem. Pensei em ir até ele, em perguntar o que ele era, mas a coragem não veio. Voltei para o terminal e peguei o primeiro ônibus de volta. No vidro, o reflexo do meu rosto parecia o dele. Depois disso, comecei a ver vultos em toda parte. À noite, sombras passavam pela janela. O som das correntes voltava, baixo, constante, como um relógio que nunca para. Uma madrugada, acordei com o barulho do rádio ligando sozinho. A luz vermelha piscava no dial. E entre os chiados, uma frase. Você libertou, agora alimente. Joguei o rádio no chão, mas ele continuou tocando, mesmo quebrado. O corpo começou a ceder. As mãos tremiam, os olhos ardiam, o sono vinha com visões. Vi a escada do porão, as velas acesas, o altar pulsando. Às vezes, eu sonhava que estava pregando no lugar de Natanael, com o púlpito em chamas e o povo me aplaudindo. Quando acordava, o coração disparava e o gosto de sangue vinha à boca. Uma vez, olhei no espelho e vi por um instante o rosto dele no lugar do meu. Os vizinhos diziam que eu falava sozinho. Um menino jurou me ver andando pela rua às 3 da manhã, descalço, carregando um lampião apagado. Eu não lembrava de nada. Comecei a achar que o mal não tinha ficado preso na igreja, tinha entrado em mim naquela noite. E quanto mais eu tentava me livrar, mais ele crescia. A chama apagou o fogo, mas reacendeu em outro corpo. Certa noite o vento soprou diferente. O rádio começou a chiar e uma voz sussurrou. Volte ao altar. Tentei resistir, mas as pernas se moveram sozinhas. Peguei o lampião e saí, como um sonâmbulo. O caminho até o terreno parecia mais curto. Quando cheguei, a lua cheia iluminava as ruínas. No centro, onde o altar ficava, o chão estava rachado. E de dentro, uma luz fraca, avermelhada, pulsava, como um coração enterrado. Me ajoelhei, chorando. Por que eu? Me perguntei. A voz respondeu dentro da mente, porque só quem abriu pode fechar. Olhei para as mãos e vi as veias brilhando sob a pele, avermelhadas. O lenço de Teresa apareceu do nada, caindo no chão. Quando o peguei, senti o calor voltar. A luz no chão pulsava mais forte, e o som das correntes recomeçou, lento e firme. Eu sabia o que precisava fazer, mas o corpo tremia demais para agir. Fechei os olhos e comecei a rezar. Não uma oração decorada, mas um pedido de perdão, simples, humano. Pedi a Deus para levar o que quer que fosse aquilo, para me deixar descansar. Mas quando abri os olhos, a luz vermelha sumiu. Em vez disso, havia uma sombra em pé diante de mim. Alta, magra, o rosto indefinido. Só os olhos brilhavam como brasa. O que você chama de Deus, Raimundo, é o mesmo que me chamou de volta, disse a voz.
Senti as lágrimas descerem e o corpo travar. Ela se aproximou. Não há arrependimento sem pertencimento. A frase ecoou dentro da mente e pela primeira vez eu entendi. Eu e aquele mal já éramos a mesma coisa. Quando toquei o chão, ele não estava quente nem frio. Estava pulsando, vivo, como pele. A sombra se abaixou, encostou a testa na minha e o som das correntes cessou. Só o silêncio. Quando voltei a mim, já era manhã. O sol batia no rosto e o terreno estava vazio. A rachadura tinha desaparecido e o chão estava coberto de cinzas frescas. O lenço de Teresa não estava mais comigo. Só o cheiro dela pairava no ar. Levantei cansado e olhei para o céu. O vento soprou leve e por um instante senti paz. Mas quando comecei a andar, ouvi o som dos meus passos e por baixo deles o velho eco das correntes. Naquela noite, o rádio tocou sozinho. A mesma música que Teresa gostava. Como é grande o meu amor por você. Deitei na rede olhando para o teto. E pela primeira vez, não senti medo. Só uma certeza estranha de que talvez o inferno não seja um lugar, mas uma lembrança que não se apaga. Fechei os olhos e sorri de leve. A voz sussurrou no escuro. Agora você entende. E o silêncio tomou conta de tudo.